Oi, gente, esqueci de colocar o fone. Como é que vocês estão? Bom dia! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Alonso, sou psicóloga infantil e faço as orientações de pais. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Que é sobre socorro. Meu filho não sai do eletrônico, meu filho não sai da tela e eu não sei mais o que eu for fazer, né? E isso é muito comum, né, hoje em dia, porque as coisas, né, a tecnologia ela tomou uma força que naturalmente as crianças, né, elas são desse mundo tecnológico e por ser desse mundo tecnológico não tem como escapar desse processo que é a imersão, né? Mas o que a minha ideia aqui com vocês é conversar sobre até que ponto, qual é a medida, né? Porque é inevitável hoje, tanto os eletrônicos como a internet, mas como é que a gente faz para que a criança ela não deixe de também atuar no mundo, né? Porque da mesma forma que os eletrônicos eles são fundamentais hoje em dia e ela precisa ter acesso, né? Porque hoje o futuro, né? Cada vez mais a tecnologia está tomando conta de muitas coisas e até novos trabalhos, novas funções que vão existir. Você precisa também se relacionar, porque o relacionamento entre pessoas, entre pares, né, o seu filho com os amigos, de forma real, faz toda a diferença, né, na construção de habilidades, na construção de várias capacidades, até no sentido de autoestima, de autoconfiança, de se sentir seguro perante ao mundo, né? Porque quando a gente coloca, eles ficam muito limitados à tela, em jogos, vendo vídeos, em vendo séries, eles estão aqui naquele mundo muito programado, em que não existe como é que eu posso falar? Não existe o risco, né? Porque o risco tipo, numa série não existe, né? Você vai passando, você vai vendo até concluir. Num jogo, você tem o desafio, mas você pode voltar e conquistar de novo, né? Você se sente muito no controle da situação. E na vida não é assim. A gente não controla, né? Acontece coisas que estão para além do que a gente idealizou. Então, isso tudo que a gente vai conversar, tá bom? E aí, gente, então, Juliana, você e as outras pessoas que forem entrando, se você tiver dúvida, vai colocando nos comentários que aí eu vou respondendo lá pro final, depois que eu falar um pouco do que eu vim programada, aí a gente conversa um pouco mais específico sobre as questões, tá bom? Combinado? Então tá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o eletrônico, ele não é bom nem mal, ele é um recurso. Então, como um recurso, depende da forma que a gente vai usar ele. Ele pode se tornar benéfico ou maléfico, entende? Porque ele por si só, ele não é porque hoje em dia existe as pessoas tendem a colocar o vilão, ou, né, tá muito nos polos, né? A gente está muito vivendo como se existisse só o certo e o errado. E o que eu venho trazer nessa reflexão com vocês é que a gente não é nem certo nem errado, a gente tem que ter o equilíbrio. Tudo na vida a gente tem que buscar. Se está faltando ou se está em excesso, não tá bom. A gente tem que buscar, centralizar para o equilíbrio. É claro que esse equilíbrio total, ele é ideal, né? Que é impossível a gente chegar no equilíbrio total. Mas a gente tem que tentar chegar o mais próximo a ele. Então,
A tecnologia, como eu estava falando, ela trouxe muitos benefícios, né? Hoje, há 4 anos eu moro fora da minha cidade, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei já por Recife, por São Paulo e agora eu estou em Belo Horizonte, né? E a tecnologia, olha o que ela fornece para mim, ela me deixa próxima com a minha família. Isso é de uma facilidade, de uma beleza maravilhosa, porque hoje a qualquer momento eu posso ver minha mãe. Eu tô aqui com vocês conversando sobre isso. Pode ser que tenha gente, né, que vai ver lá de longe, que tá muito longe de mim e a gente está conversando. Hoje eu faço cursos, eu faço muitas coisas online, né? A gente não precisa mais estar próxima daquela faculdade para fazer um curso, uma especialização ou qualquer questão. A gente tem isso com muito mais facilidade, a gente consegue ter acesso à informação e a profissionais de muita qualidade fora do país. Isso é maravilhoso, né? A criança hoje, antigamente, para a gente descobrir alguma coisa, a gente tinha que ir numa biblioteca. E aí pesquisar em livro, e era muito restrito a pesquisa. Hoje, rapidamente, a gente consegue fazer pesquisas muito interessantes, mas assim, ao mesmo tempo que a internet ela traz todos esses benefícios, ela também traz uma série de conteúdos irrelevantes, situações equivocadas, né? Então, assim, o mais importante que a gente precisa fazer é primeiro aprender a lidar com essa tecnologia, porque a gente está aprendendo também. A gente não nasceu, eu sou de 1980, não sei vocês, mas na minha época eu sou offline. Na minha época, quando eu era criança, eu tinha a Xuxa, a Mara Maravilha e acho que a Angélica. Eu não sei nem se a Angélica era da minha época ou se ela chegou um pouco depois. E tinha a hora do desenho, que era de manhã. Eu sempre estudei de manhã, eu não via. Eu só via quando eu faltava à escola ou quando estava de férias. E de tarde eu não tinha acesso, né? Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que brincar. Eu tinha que encontrar com os amigos. Hoje, começou, né, com a TV fechada, né? E aí eu lembro que eu tenho um irmão que é 14 anos mais novo que eu. A gente já tinha TV fechada, né? Era NET na época. E lá ele já não brincava tanto, porque ele via o Pokémon a hora que ele queria, ele via o Digimon a hora que ele queria, então ele já tinha acesso a essas questões tecnológicas que faziam com que ele já não se interessasse tanto com ter o contato com os amigos, né? E a gente morava na mesma rua. Na mesma rua que eu brincava na rua loucamente o dia todo, se pudesse eu brincava o tempo inteiro. Com meu irmão, 14 anos depois, que também tinha amigos na rua, que tinha criança, ele já tinha uma proposta diferente. Ele já não tinha tanto interesse, né, de buscar esses amigos, de ter esses encontros, porque ele já tinha outros recursos. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado, porque esses recursos, séries, Netflix, né, porque a gente não pode colocar só o jogo, né? Tem o jogo, tem o Netflix, tem o YouTuber, tem uma série de recursos hoje que os eletrônicos, os joguinhos, né, os aplicativos, as redes sociais, o TikTok, né, que hoje os adolescentes, pré-adolescentes estão encantados, eles são todos recursos que vão proporcionar para os nossos filhos um querer ficar nesse lugar, sozinho, consumindo algo estático que está ali, que está pronto. E quando a gente consome algo, as questões dos eletrônicos, esse conteúdo já vem pronto, a gente não precisa criar. A gente não precisa lidar com situações de que falta.
Então, deixa a gente numa situação de muito imediatismo. Porque se eu quero, eu tenho ali na hora. Se eu quero jogar o jogo, eu jogo ali na hora. Eu não preciso esperar. Eu não preciso lidar com situações complicadas. Então, isso é muito importante, porque quando a gente promove nos nossos filhos brincadeiras, né? Quando uma criança brinca com outra real, né, presente, eles vão ter que criar a brincadeira. E no que eles vão ter que criar a brincadeira, além deles usarem um recurso muito importante que é a criatividade, eles vão ter que ficar o tempo inteiro lidando com frustração. Por quê? Vamos imaginar, duas meninas estão brincando de desfile de moda, né? E aí elas fazem a pista do desfile de moda, as bonecas, aí troca a roupa, penteia o cabelo, toda aquela questão que é maravilhoso, né? Elas vão criando, só que aí elas vão descobrir que não tem a roupa de gala. E aí elas vão ter que lidar com essa situação e desenvolver uma estratégia para conseguir ter aquilo. Coisa que na tela e no jogo você não passa por isso. Além disso, pode ser que a amiguinha chegue uma hora e fale, não concordo com isso, eu quero que seja outra coisa. Eu não quero mais brincar disso, agora vamos brincar de outra coisa? E o outro não quer. Então vai ter a questão do conflito e da negociação para que se chegue num acordo. Agora, se tá as duas crianças na sua casa e os dois estão jogando, qual é a chance dessa troca? Qual é a chance de uma construção de uma criatividade sobre uma determinada situação? Né? Se perde muito. E aí, quando a criança ela fica muito presa às telas, aos eletrônicos, ela fica muito imediatista. Um dos nossos maiores problemas, uma das coisas que eu mais encontro no consultório, são crianças com baixíssima capacidade de lidar com a frustração. Baixíssima capacidade de esperar. De lidar com o tédio. Com uma irritação e uma descarga de emoção altíssima quando as coisas não saem do jeito que elas querem. Eu não sei como é que para vocês, como é que tá lidando e como é que é na casa de vocês essas relações, né? Estão se dando. Mas isso é muito, e isso se dá por quê? Porque hoje os eletrônicos, eles fornecem uma resposta imediata de recompensa. Hoje a criança ela começa a jogar e ela vai sendo bombardeada por moedinhas, por situaçõezinhas que vão dando um conforto e uma sensação de bem-estar e de satisfação. Mas essa sensação de bem-estar e de satisfação, ela é momentânea, né? E ela é muito rasa. Só que isso vai gerando quase que uma dependência. Né? Existem várias pesquisas que mostram o quanto que ela se relaciona até como uma droga. Porque existe uma recompensa automática. E eu tenho acesso a qualquer momento, a qualquer hora. E eu não preciso esperar, e eu não preciso criar, e eu não lido com a frustração. E eu não preciso me reorganizar no momento que a coisa não saiu tão bem, entende? Então isso é muito importante a gente perceber do que a gente está falando. E aí, gente, eu quero trazer para vocês que se eu tenho um filho que fica muito tempo rodeado em meios eletrônicos, ele vai se acostumando com essa relação de imediata, de satisfação. Eu quero me satisfazer e eu tenho isso imediatamente. Entende? Essa relação assim imediata. E isso gera adrenalina. E a adrenalina, ela faz com que a gente fique o tempo inteiro alerta.
né? Porque a adrenalina é isso, é a sensação de estar desperto, de ter uma recompensa, de estar alerta. E isso gera irritabilidade, porque a gente está o tempo inteiro acelerado. Isso gera ansiedade. A gente fica, como eu falei, com uma dificuldade de lidar com a espera, com o tédio, com o que não acontece do jeito que a gente quer. Quando a gente era pequeno, eu ganhei videogame com 10 anos, Phantom. Não sei se vocês, o que vocês ganharam. Tinha o Phantom e o Master System. Será que é isso? Não, é uma coisa assim. Fala aí, gente. Qual era mesmo? E eu tive o joguinho do Mario. Mario, Luigi, lembra? Nossa, eu era apaixonada pelo jogo. Só que quando eu tive o videogame, eu já tinha a minha relação social. Eu já tinha muitos amigos. Já estava tudo muito estabelecido. Então, o videogame, para mim, não era a satisfação mais prazerosa que eu tinha. O ter relações com os meus amigos era muito mais prazerosa do que a relação que o videogame me trazia. Então, eu usava o videogame como recurso. Quando eu não tinha nada para fazer, 1 horinha, meia horinha no máximo, eu jogava um pouco. Quando os amigos iam lá em casa, às vezes a gente jogava um pouco. Mas ele não fazia parte da minha vida, porque a minha satisfação, a minha vontade, a minha... estava muito mais relacionada às pessoas, a fazer, a brincar, a curtir, a estar junto. Então, o que eu quero trazer, que a gente estava falando lá na frente, o eletrônico, ele não é bom nem mal. Depende do como você usa ele. Ele precisa ser usado como um recurso e não ser esse objeto de satisfação para o seu filho. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é: hoje o seu filho, quais são as fontes de satisfação, de felicidade, de recompensa que ele tem num dia da vida dele? No dia, se você pensar assim, ontem, quais foram? Porque isso vai fazer toda a diferença. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Se o meu filho, ele só tem satisfação, se eu agora pensando, a satisfação dele do dia tá só ligado ao videogame, é o único momento de prazer que ele tem, a chance dele cada vez mais ficar preso a essa relação e a deixar de usar o eletrônico para criar uma relação de dependência é muito maior. Entende? Tudo bem, gente? Então, vamos começar a pensar como é que é para você os eletrônicos. Como é que é para você o celular? É um recurso? Ou hoje ele tomou uma posição muito forte na sua vida? Hoje você consegue escutar a notificação do WhatsApp e não ler imediatamente? Hoje, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular para ver? Você consegue ficar um tempo sem olhar as redes sociais? Entende? A gente é modelo dos nossos filhos. Nós somos modelo. Se eu passo muito tempo no celular, o meu filho, naturalmente, ele vai entendendo que isso é bom.
Ele muito pequenininho. E aí agora a gente está falando desde o pequenininho. Então, se eu, na hora que estou me relacionando com ele, vendo um filme com ele, conversando com ele, eu estou junto no celular, qual é a mensagem que eu estou passando para o meu filho? Quando eu estou brincando com ele de um jogo, mas eu toda hora que tem uma notificação eu paro para olhar, qual é a informação que eu estou dando para o meu filho? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, gente, é como que a gente está se relacionando com os eletrônicos. Porque não dá para ser hipócrita. Não dá para a gente querer que os nossos filhos usem só meia hora, uma hora desses eletrônicos e a gente passa o dia inteiro usando, com a desculpa de que a gente está trabalhando. Mas não só a gente está trabalhando, muitas vezes a gente está à toa ali. À toa ali. Entende? Então, assim, a gente precisa parar e pensar. O que é o importante agora? Se meu filho chegou no momento que ele está muito dependente dos eletrônicos, eu preciso agora parar e... Obrigada, Rafaela. Eu preciso agora parar e pensar. E eu também tô? Porque se eu também tô, eu preciso, junto com ele, criar uma conexão e conversar sobre isso. E dizer que não tá legal nem para ninguém. E propor, combinar com ele uma mudança. Mas uma mudança que não pode ser só dele, tem que ser sua também. Entende? Porque o eletrônico, ele é um recurso pra gente. Mas ele não pode ser mais, as relações que a gente estabelece virtualmente não pode ser mais importante do que as nossas relações presenciais. Então a gente tem que, se no meu filho está muito grudado nos eletrônicos, eu vou começar a proporcionar para eles momentos presenciais. Eu sei que na quarentena tá difícil, mas gente, lá no início a gente não sabia como lidar, né? E tava tudo muito confuso e a gente ficou muito com medo, né? E naturalmente todas as crianças se aproximaram mais dos eletrônicos até por causa das aulas online, né? Os meus filhos quase não mexiam em computador, hoje eles mexem em tudo, né? Naturalmente isso aconteceu com maior velocidade, mas a gente está percebendo que esse novo normal vai se manter durante um tempo pelo menos, né? Até que a vacina saia. Então a gente precisa encontrar estratégias para proporcionar, nem que seja só eu e ele, mas esse encontro real. Entende? Porque não dá mais pra gente chegar e falar, ó, toma aqui o celular e fica aí que eu fico aqui no meu e a gente está tentando viver. Porque no que a gente vai, porque tá pesado, porque assim, eu vejo muito no consultório isso, a criança ela vai, a gente por algum motivo, a gente foi lá e forneceu, a gente comprou um tablet para a criança, a gente deu um celular para uma criança pequena, porque né, a gente faz isso porque a gente não dá conta, né? A gente não dá conta, a gente não... sabe, eu falo que o eletrônico hoje virou a chupeta, né? É a chupeta. A gente tira a chupeta da criança pequenininho, antigamente, né? Eu chupei até 6 anos. Hoje em dia você não vê a criança chupando uma chupeta 6 anos, mas você vê a criança com computador ou com celular. Com tablet, né? Computador não. Com tablet ou com celular. É a nova chupeta. E essa chupeta aceita, né? Entre aspas. Então, a gente não dá conta, porque a gente hoje tem muita coisa para fazer. Antigamente, nossas mães, poucas mães trabalhavam, né? E tinha avó. Hoje em dia, não. A nossa vida é muito corrida. E aí, a gente não dá conta e a gente dá.
a gente vai dar o eletrônico para a criança pequena, né? Só que tem uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, de um pesquisador até francês, e que ele demonstra que as crianças hoje, crianças de 2 anos, estão usando em média 3 horas por dia de eletrônico. Crianças de 8 anos são 5 horas. E adolescentes de 7 a mais horas. Vamos fazer uma conta, gente? Um adolescente, ele precisa dormir em média 8 horas por dia, não é? Ele passa em média 5 horas na escola, que são 12. Vamos imaginar que ele faz 2 horas de atividade de casa, dever de casa e estuda. Mas então vira 7, né? 7 mais 8, vamos lá, 15. 15 horas. Sobra para ele quantas horas? 9. Para ele se relacionar, fazer esporte, almoçar, tomar banho, lanchar, tomar café. E sabe dessas 9 horas que ele tem para tudo na vida, ele passa 7 ou mais no eletrônico. Vocês entendem isso? O que mais? Ele não faz mais nada. Ele deve comer vendo eletrônico. Ele, como que faz exercício? Tomar banho, escovar o dente, todo o resto, né? Ir no banheiro, todo o resto da vida. Entende? Só que para que seu adolescente não chegue nesse ponto, o quanto mais cedo você conseguir trazer para sua rotina relações reais, encontros reais e usar o eletrônico como recurso, mais chance ele tem de não chegar a esse ponto. Porque, gente, é gradativo. É gradativo, não é impossível. Se você... É impossível não, desculpa, mas é muito mais difícil se você permitiu a criança de 2 anos usar 3 horas, 4 horas, 5 horas um eletrônico, e ela vai acumulando e cada vez ela vai ficar mais, até o momento que chegar na adolescência vai ficar difícil. No consultório, eu tenho mães hoje com filhos de 12, de 16 anos, em que o filho não sai mais de casa. Não sai mais, não se relaciona, não troca a noite pelo dia, não estuda mais direito. E a pessoa se sente com muita dificuldade de limitar esse comportamento lá da frente. Então eu não sei quantos anos tem os seus filhos, mas se hoje para você tá difícil, pensa que hoje vai ser mais fácil que amanhã. Hoje sempre vai ser mais fácil que o amanhã. Sempre vai ser mais fácil que o amanhã. Porque limitar faz parte. Limitar o comportamento faz parte. A gente não precisa que nossos filhos nos ame loucamente. Hoje a nossa geração tem uma necessidade de ser amada absurda. A gente quer que o nosso filho não passe por nenhum sofrimento. A gente quer cuidar de tudo para que a gente ache que é quase como se a gente fosse Deus. A gente quer que eles não enfrentem as situações. E isso é irreal. Isso é um poder irreal, isso não existe. A gente precisa limitar o comportamento que é completo e é completamente diferente, gente, de ser impositivo, de ser autoritário. A gente pode ter autoridade sem ser autoritário, só que a gente está nesse momento de transição de uma forma de uma educação muito autoritária para uma educação de autoridade. E isso está gerando muita confusão.
E isso está gerando muito desconforto, né? E a gente tem que pensar como é que a gente faz para que isso... Espera um minutinho, gente. Para que isso, para que a gente evite essas situações, entende? A criança, até 6 anos, ela precisa muito, ela está no mundo do concreto. E como o mundo do concreto, ela precisa vivenciar as situações. Ela precisa cheirar. Vamos lá, a gente dá um joguinho educativo para uma criança na tela, né? Esse joguinho educativo tá desenvolvendo um monte de coisa, mas a criança não está sentindo. Ela não está jogando no chão e sentindo barulho. Ela não está olhando para todos os lados. Entende? Ela não está sentindo gosto. Isso tudo faz parte do aprendizado. O concreto, o sentir, o dar novo sentido, aquele cubo, ele pode virar um prédio, que pode virar uma nave espacial e pode rodar, porque é isso que a criança é isso que ela precisa imaginar, ela precisa pegar um objeto e transformar no que ela quer. E o jogo, quando a gente dá um jogo eletrônico para o nosso filho, bem pequenininho, quando a gente coloca ele para assistir uma série que é interminável, que não acaba nunca, de sei lá de quantos episódios, com tantas temporadas, aquilo vai gerando na criança uma falta do final, de finalização né? Falei mal, né? Não vai dando finitude, sabe, para aquilo. Porque quando a gente tem um filme, diferentemente de um filme, que você tem começo, meio e fim, você tem um final, você tem um desfecho. Igual o concreto do brinquedo, ele pode ser muitas outras coisas. A tela não, é aquilo ali. Ou então uma série que vai passando, que, sabe? Tá sempre, 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 sempre. Entende? Então é muito importante a gente construir essas relações que estão para além, só que dá trabalho. Gente, educar dá trabalho. Dá muito trabalho. E se você está tendo trabalho, é porque você está no caminho certo. E se você está errando, é porque você está no caminho certo. Porque só erra quem está tentando. Só erra quem está tentando. Então, primeira coisa, acalma o coração. Acalma o seu coração. Porque se você está aqui comigo, se você vai escutar isso, se até agora tá tudo bagunçado, você não sabe o caminho, você tá perdida nisso, e você tá com medo de enfrentar essa batalha que vai começar, né? Quando você começar a limitar, mas entenda que faz parte e vai ser melhor hoje. Vai parecer muito pior, mas um pouquinho lá na frente vai ser muito mais fácil. Seu filho vai aprender a lidar com situações de que ele não teria essa oportunidade. Entende? E aí, gente, eu quero trazer para vocês uma outra coisa que é muito importante, que é como é que tá o monitoramento em relação ao que o seu filho vê, o que o seu filho joga, o que o seu filho está consumindo. Porque eu gosto de usar uma metáfora para as mães, né, que eu faço orientação, que quando a gente dá um eletrônico na mão do nosso filho, é como se a gente colocasse ele na 25 de março, na época do Natal, sozinho. O que você está pensando agora? Qual é o sentimento que vem para você?
colocar, você deixou lá o seu filho sozinho na 25 de março. Na época de Natal, não sei se vocês conhecem São Paulo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na 25, mas é muito perigoso. Na 25 é um caos, é gente para todo lado, é uma confusão, é gente gritando, é gente de um lado e de outro. Você tem uma oportunidade de comprar uma variedade de loja, de comprar, de fazer muita coisa. E você tá ali. E a criança pode estar ali sozinha, muito pequenininha, em que ela não tem um mínimo de senso de como e o que ela vai consumir, qual é a melhor loja, se tem alguma coisa que é perigoso ou não. Então a gente precisa monitorar. A gente precisa não proibir. E aí a gente não está falando de uma proibição cega, de eu escutar falar que aquele youtuber ou que aquele desenho ou aquela coisa não é legal e eu vou lá simplesmente falo, não quero que você veja isso. Não é isso, gente. O que eu proponho para vocês é trazer o encontro, é estar junto com o seu filho, é falar, deixa eu ver como é que é. É pedir, é quando ele quiser se inscrever num canal, ver um canal, jogar algum jogo, você fala, deixa eu ver como é que é, me mostra como é que é esse jogo, deixa eu ver o que essa pessoa fala. E aí, a partir do você vendo com ele, se você percebe que tem algo que não condiz com a sua forma de conduta, que tem a ver com seus valores, com a sua ética na sua casa, você vai trazer uma análise para ele do que está acontecendo ali, né? Se você não concorda de falar palavrão e aquele youtuber ou aquele desenho, ou aquele jogo é muito agressivo e fala palavrão, alguma coisa nesse tipo, você vai falar, ó, o que está acontecendo? E aí você vai conversando com o seu filho para que ele aprenda ele mesmo fazer uma análise se está certo ou errado. Porque a gente precisa ensinar o nosso filho a consumir. Porque quando chegar lá com 16, 17 anos, você não vai ter mais o controle. Então você precisa ter ensinado ele desde muito pequenininho a ele analisar. Para ele não sair consumindo qualquer coisa. Entende? Então você não adianta proibir, porque principalmente o adolescente ele tem essa coisa da transgressão. E se é proibido, se torna muito mais gostoso. Eu não estou dizendo que, claro, tem coisas que têm que ser proibidas mesmo, né? Coisas de graves. Mas o que eu estou falando assim, é de tentar fazer uma análise para que você ensine o seu filho. Entenda que tudo isso é oportunidade de ensinamento. Eles não sabem. Eles não sabem, eles são pessoas jogadas na 25 de março. E é você que vai monitorar. A gente não ensina o filho a atravessar a rua? A gente não ensina o filho a andar na calçada? É a mesma coisa na rede social, gente. É a mesma coisa na internet. A gente precisa ensinar. E a gente esquece de ensinar. Porque na hora que a gente dá para o nosso filho um eletrônico, quando a gente dá para ele esse eletrônico, é porque a gente quer descanso. E eu entendo total. E eu não tô te culpando por isso não, porque eu também faço isso. Porque a gente está atarefada. Entende? E a gente precisa de um tempo. E cada vez mais eles vão tendo autonomia. E cada vez mais vão consumindo. Mas a gente precisa estar atento. Outra coisa é... Você tem a senha do celular do seu filho? Você precisa ter. Quando se dá um celular para um filho, primeiro, por que dar um celular para o filho tão pequeno, né? Por que dar um tablet para o filho tão pequeno? Isso é uma coisa que eu queria que vocês pensassem. Eu não sei se tem mãe que não tem filho ainda ou ainda não deu.
existe uma pressão social muito grande, né? O meu filho vai fazer 9 anos e ele tá... Nossa, mas ele fala pra mim que ele quer celular todo dia. E eu já falei pra ele que não, que o celular só ele vai ter o celular quando o celular tiver uma função de existir. Que é quando ele começar a sair sozinho. Eu não vejo o porquê de ter celular antes. Porque o celular, ele serve para quando meu filho estiver sozinho, para eu poder me comunicar com ele. Antes disso, não tem por que ter, na minha concepção. Se ele quer meu celular, ele pode usar o meu. O meu celular tem vários grupinhos de WhatsApp que é dele, né? Que ele faz parte. Mas se você deu, ou se você quer dar, porque também não existe certo e errado, né? Existe o que você acredita. Você precisa fazer um combinado com ele, com o seu filho, sobre as regras do uso. Você precisa dizer para ele que é importante você ter a senha, que é importante que ele não apague as mensagens, que se um dia você quiser ver, você não está invadindo o espaço, mas que faz parte, né? Que você... Outra coisa importante é a criança não carregar o celular ou tablet no seu quarto à noite. Então, nunca deixar a criança com o celular à noite. Chegou a hora de dormir, todos os celulares são carregados no seu quarto ou na sala, mais longe da criança. Então, ter algumas regras nesse sentido são muito importantes. O porquê que as crianças levam o celular para a escola, se a escola não exige que não tenha nenhuma matéria que use celular. Por que se é você que busca, que leva, ou ele vai na condução, ou qualquer outra coisa? Até porque, gente, vamos pensar nisso. Se o seu filho acontecer alguma coisa na escola, a escola vai ser a primeira a te ligar. Por que seu filho tem que ter celular? Será que não seria um importante momento no recreio deles fazerem conexão, deles realmente conversarem sem o intermédio do celular? Entende? Que tudo é oportunidade de encontro. Temos que pensar nisso, né? Deixa eu ver, eu tinha botado aqui algumas coisas. Então vamos lá. Eu vou passar agora alguns passos para você diminuir. Se seu filho hoje, você percebe, lembra que a gente estava falando? Se você percebe que seu filho hoje, ele tem uma relação com os eletrônicos que ultrapassa o recurso, que ultrapassa o usar apenas, eu vou te passar algumas regras, alguns passos para te ajudar nesse processo de tirar o seu filho desse lugar. A primeira regra é: você tem regras estabelecidas dentro da sua casa? O seu filho sabe e tem um limite de uso dentro da sua casa? Quanto tempo ele pode ver TV por dia? Quanto tempo ele pode ver vídeo, série por dia? Um filme? Quanto tempo ele pode jogar por dia? Você já parou para pensar nisso? O seu filho pode jogar, ver TV, assistir uma série antes da aula? Ele pode acordar e já assistir? Ou ele precisa primeiro fazer as tarefas? No meu caso, né, meus filhos, eles estudam de tarde. Então, eles acordam aqui em casa. Eu deixo eles assistirem um pouquinho de TV, aí toma café, acabou, vai fazer tarefa. E depois da tarefa, aí o meu filho mais velho tem que ler um livro, não sei o quê, aí faz tudo isso. Se sobra um tempo, estudar, né? Tem tudo isso. Aí se sobra um tempo, eles podem jogar, assistir
um filme ou ver uma série, alguma coisa assim. Dá o almoço, eles entram na aula, né? E aí, quando acaba a aula, a gente tenta trazer eles para a brincadeira. Para a gente brincar em família, ou eles brincarem entre eles, ou eles descerem para brincar. A partir de ontem, o meu condomínio voltou a poder usar a área de lazer. E aí eles vão brincar e depois eles voltam. Aí na hora da janta eles podem assistir mais alguma coisa. E depois, aí, normalmente a gente brinca de mais alguma coisa e aí eles entram na rotina do sono e dormem. Isso, então, Rafaela, como criar essas regras e fazer a mudança de hábito. É isso que eu tô falando, né? Primeira coisa que você precisa fazer é como que tá o seu uso. Quando você identificar como é que tá o seu uso, se você precisa construir essa mudança sua também e do seu filho. E aí você vai ir com o seu companheiro, seu marido, né? As pessoas que estão na sua casa, né? Porque às vezes é mais do que a família nuclear, às vezes tem avós e todo mundo. Você vai construir as regras. Se não tem, você vai colocar as regras. Você vai dizer as regras, mas essas regras têm que ser confortáveis para você, para os adultos da casa, tá? Não adianta você botar as minhas regras se não fizer sentido para você. Tem que fazer sentido para você. E aí uma coisa que também as pessoas me perguntam muito é: quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que ele pode ficar no eletrônico? Né? Isso é uma pergunta muito recorrente. O que eu preciso que você analise é quantas horas ele dorme. Fazer aquela continha que a gente fez mais antes, sabe? Quantas horas ele dorme, quanto tempo ele passa estudando, quanto tempo ele passa fazendo a tarefa, lendo um livro, quanto tempo você acha que ele precisa brincar de outras coisas. Então, se ele passou 2 horas brincando de outras coisas que não tem a ver com eletrônico, metade dessa hora é razoável ele usar o eletrônico. Entende? Agora que não pode é o inverso. É ele usar o eletrônico muito mais do que ter os encontros. Ter a brincadeira real, de ter com os amigos, a atividade física, todo o resto que envolve. Te respondi? Então, primeira coisa é estabelecer as regras. Quais são as regras? Quanto tempo meu filho vai poder ficar no eletrônico? Como que eu vou proporcionar esses novos encontros? Pode ser que na sua casa, esteja alguém de risco que você não possa encontrar presencialmente. Mas você pode usar o recurso do celular para ter esses encontros. Então, o seu filho pode usar o celular não para jogar com um amigo, não para ver um vídeo com um amigo, mas para conversar por WhatsApp. Entende? Conversar assim, câmera, conversar, brincar de alguma coisa juntos, né? Então, assim, você pode usar o celular nesse início que ele tá muito ainda dependente mesmo, né? Porque se torna um vício, então a criança tem muita dificuldade no início de parar de usar. Você pode usar o celular, o tablet como recurso. Tipo, vou brincar não sei se você é menino ou menina, mas vamos imaginar, eu tava falando do desfile, né? Brincar do desfile e aí você filmar esse desfile. E aí depois vocês postam no TikTok, não sei, alguma coisa assim, entende? Então você pode pegar e transformar, usar a brincadeira junto para que ele comece a gostar da brincadeira, porque tem que ser prazeroso. Comece a gostar dessa brincadeira e aos poucos vai descolando do eletrônico. Aí o segundo passo que eu ia falar com vocês é uma caixinha de ideias, porque a criança que ela não brincou, que ela não construiu, ela construiu muito mais uma dependência do eletrônico do que a brincadeira real, ela não sabe brincar.
É incrível isso, né? É incrível. Pra gente, que nascemos na década de 80, como que o meu filho não sabe brincar? Brincar e brincar. É parar e brincar. Não. Eles não sabem brincar. Eles perderam essa capacidade de brincar. Então você vai precisar ensinar para eles a brincar. E aí é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem que parar um pouco para ensinar. Mas você precisa tirar um tempo de fazer isso, sabe? Pegar, fazer um desfile de moda e aí você pode usar eletrônico e tal para te ajudar nesse processo, né? De quase que um desmame, né? Da chupeta, um desmame mesmo. E depois, e você também promover ao mesmo tempo o tédio. Ele vai ficar bravo. Tudo bem, fica bravo, gente. Não tem medo, não. Ele vai ficar bravo, ele vai dizer que não tem nada para fazer, que tá com tédio. E aí vocês vão construir essa caixa de ideias de brincadeira. Que pode ser desenhar, comprar livro de atividade, fazer slime, construir coisas com Lego, brincar de qualquer coisa, brincar de cozinhar. E aí depende da idade da criança, né? Mas você vai construir essa ideia de brincadeiras e permitir que ele vivencie a espera e o tédio. Porque isso vai fazer total diferença para que ele aprenda a esperar, a se autorrealizar. Então, ele também vivenciar o tédio faz com que eles brinquem. Quando eu proíbo meus filhos de brincar de eletrônicos, nossa, é a hora que eles pegam tudo que tem no quartinho de brinquedo e vão brincar e vão fazer e vão acontecer. E naquele primeiro momento é muito ruim, mas depois você olha e fala, ai, que delícia, olha o que eles estão construindo. Tá? Um terceiro ponto é as brincadeiras em família. E aí, eu queria muito que nisso eu fiz até um post, sabe? Depois você volta lá e vê o brincar em família. Gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e muitos psicólogos falam, você tem que brincar, mas você gosta de brincar? Você tem que se considerar nisso. Você gosta de brincar? E o que você gosta de brincar? Você tem que propor o que você gosta de brincar, porque você também tem que se reconectar com a brincadeira. A gente vai perdendo isso. Todo dia, eu brinco com meus filhos sempre, mas toda vez que eles me chamam, eu falo assim, eu tenho uns 2 segundos assim dentro de mim que eu falo, que droga, que saco. Tem tanta coisa para fazer. Inclusive ficar no celular sem fazer nada, né? Mas eu automaticamente me reconecto porque eu já aprendi que é gostoso brincar demais, que a gente ri muito, que a gente se diverte muito depois. Mas eu brinco do que eu gosto. Meus filhos gostam de brincar de lutinha com o pai. Aí meu filho mais novo adora brincar de lutinha. E ele fala, mãe, vamos brincar de lutinha? Eu falo, não, lutinha você sabe que eu não gosto. Não vou brincar de uma coisa que eu não gosto, porque eu não vou ter prazer. E se eu não tenho prazer, eu não me conecto com meu filho. Então, eu gosto de brincar de espada. Ele agora tá na coisa do Star Wars, os dois. A gente tem um monte de espada. A gente brinca de espada e brinca de espada igual... aquela coisa mesmo de espada, sabe? Eu gosto, eu curto, aí eu danço. Eu falo, eu ganhei, eu sou a mais poderosa do mundo. Porque eu digo que eu sou a... Eu sempre esqueço o nome da menina do Star Wars, que é virar poderosa, né? E eu falo que eu sou ela, eles ficam danados. Então, assim, tem que ser bom, porque é isso que vai ficar na memória do seu filho. A brincadeira em família. Agora, se seu marido ele também não consegue brincar, e a brincadeira é o videogame, porque tem muito caso. Tem muito caso que o pai, ele tem uma relação com o videogame muito forte, e ele
O único momento que ele consegue ser genuíno, sabe? Aquela coisa de envolvente é com o videogame. E aí também tirar isso é complicado, né? Não precisa tirar. Mas precisa também convidar o seu marido, o seu companheiro, a pessoa, a tentar outras coisas. Olá! Tentar encontrar outras formas também de se divertir. Então eu faço esse convite. Brinque com seu filho, porque é isso que depois vai ficar. E quando ele entrar na adolescência, na pré-adolescência, se você construiu essa relação de conexão, de proximidade, de diversão, de entusiasmo, de coisa boa, a chance de vocês terem uma relação mais próxima, mais conectadas e com menos abismo. Porque a adolescência, gente, não é esse bicho de 7 cabeças. Quando a gente constrói desde a infância essa ponte de relação. Entende? E essa ponte de relação tem que ser construída o quanto antes. E a brincadeira é uma das coisas que mais constrói essa ponte. O quarto passo é ter um lugar específico, que eu já falei um pouquinho, que eu vou falando e vou me atropelando, ter um lugar específico para os eletrônicos. Será que o videogame precisa estar no quarto do seu filho? Será que trazer ele para a sala não seria um bom começo de uma limitação? Porque naturalmente na sala... naturalmente na sala é mais fácil de você, até não ser tão confortável para ele e acabar sendo usado menos. Carregar o celular, o tablet, desde quando você der para ele. Quando você achar que você tem que dar, não permita que seja carregado no quarto dele. O carregamento do celular tem que ser no seu quarto ou na sala, mas não é só o da criança, é de todos. Porque, gente, não lembra lá que eu falei lá no início? Quem chegou agora, volta depois para ver. A gente não pode ser hipócrita. A regra não pode ser só para criança. A regra tem que ser para todos. Se eu tenho um adolescente, se eu tenho uma criança e nós todos temos que estar em cima dessa regra que é soberana. Entendeu? Então, se a hora de carregar o celular é na sala, todos os celulares vão estar na sala sendo carregados. Não vai ter só o da criança, porque aí eu estou dizendo para ela que eu não confio nela. Aí eu estou dizendo para ela que eu acredito que se eu der o celular, ela vai ver à noite, vai passar a madrugada acordada. Entende? Então, assim, vamos ser estratégicos. Uma coisa que eu falo sempre nos vídeos. Vamos ser estratégicos. Quando a gente dá um celular para o nosso filho, a gente já tem que construir os combinados. Tudo que é combinado sai menos caro. Tudo que as regras são estabelecidas de forma clara para todos gera menos conflito, porque todo mundo sabe aonde vai chegar. Todo mundo sabe que é aquilo ali. E que se eu não cumprir a regra em algum momento, eu também preciso dizer que está errada e pedir desculpa. Porque a gente também erra, gente. Entende? Então, não levar... Por que levar para a escola o celular? Porque se eu busco e levo meu filho da escola, se ele vai sozinho para casa, claro que ele precisa levar o celular. Agora, se ele está numa condução, se é meu pai que pega e leva, se sou eu que pego e levo, por que meu filho está com o celular na escola? Para ele ficar na sala de aula, em vez de copiar a matéria, ele tirar uma foto? Para ele, na hora do recreio, em vez dele ficar se comunicando com os amigos e brincando, ele está num joguinho de videogame? E se relacionando cada vez menos, olhando cada vez menos no olho? Vamos pensar nisso.
Por que que a gente deixa o nosso filho levar o celular para a escola? Por que que o videogame tem que ser no quarto? Por que que o celular, a criança fica... Aí depois o pai fala pra mim, ah, mas eu quando eu peguei ele estava a madrugada inteira vendo, trocou a noite pelo dia. Mas o celular fica com ele? É difícil, não é, pra gente? Quando a gente está querendo muito alguma coisa, a gente está ansioso com uma resposta, quando a gente acorda de madrugada, a gente não vai lá e dá uma olhadinha? Quem nunca? E a criança? Que ela vai acordar também do mesmo jeito, ela foi dar uma olhadinha, os amigos estão todos lá jogando. Difícil resistir, não é não? Será que a gente resistiria? Entende que as coisas têm que ser estratégicas? Tô falando bobagem, gente? Vocês concordam? Quanto mais cedo a gente for estratégica, melhor. E a quinto passo, gente, é limitar o comportamento quando os combinados não são feitos. Então, se o meu filho, o combinado é não poder, depois que dorme, não pode mexer no celular, e ele mexeu no celular, tem que ter consequência. Você tem que chegar e limitar. Então, não vai ficar com o celular no outro dia. Você não vai dormir mais com o celular naquele dia. Me dá aqui o celular porque ele vai ficar comigo. E se meu filho depois, no outro dia, chegar e falar, ah, pai, eu percebi que eu errei, não sei o quê, posso te dar uma chance? Você pode dar a chance de novo para ele, claro. Porque ele precisa se implicar, porque não é uma questão... Porque é a diferença entre o castigo e a consequência, depois a gente pode fazer isso é muito importante, isso é uma coisa que para mim, no início foi muito difícil, sabe? Porque o que me fez voltar para a área infantil foi os meus filhos. Eu já atendi algumas crianças, mas eu me especializar em meu foco ser infantil hoje e foi por causa deles. E uma das minhas questões maiores era a diferença entre castigo e consequência. Era muito difícil para mim, eu entender. E eu não sei como é que é para vocês, se é entender. Olá, se é entender essa diferença. Mas a diferença tá que na vida tudo tem consequência. Tudo na vida. Se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi. E só eu posso vivenciar o abacaxi. Então a criança ela precisa ter isso. Tem consequências que elas são naturais. E naturalmente ele vai receber essa consequência. E tem outras consequências que você vai precisar colocar. Mas não é castigo no sentido de eu estou te punindo arbitrariamente, porque eu tô nervosa, fiquei revoltada, tô estressada e eu simplesmente não quero que hoje você mexa no celular, porque... Mas na verdade não tem um motivo. É muito mais o meu desconforto naquele momento de não estar sabendo lidar com as minhas questões que me faz punir, castigar o meu filho do que realmente a consequência por aquilo. Então, voltando, se o combinado da minha casa é na hora de dormir, depois de 10 horas da noite, não se mexe mais no celular, cada um tem que ter os seus combinados, não existe certo e errado, tá? Mas se eu entendo que depois de 10 horas da noite meu filho não pode mais mexer no celular, e se eu descubro que ele mexeu no celular, você vai precisar você primeiro precisa se acalmar, depois você pode até validar, deve até validar o sentimento dele falando: eu entendo que os seus amigos estavam lá jogando, eu entendo que dá muita vontade, eu entendo que quando você viu, você já foi jogar, porque você não queria ficar de fora da partida, mas o nosso combinado é não jogar. Então, hoje,
você não terá o celular e você não vai dormir com o celular. O celular vai ficar comigo. E aí, se na próximo dia ele pedir, ele entender que ele consegue na próxima vez não entrar mais no celular, e você vai dar um voto de confiança. Porque ele entendeu porque a consequência é a criança entender que ele fez alguma coisa e que teve essa consequência, e não um castigo arbitrário, um castigo aleatório. Tipo, você não está estudando, então tira o celular. Entende que a criança não está estudando e ela não pode ter o celular porque ela só pode ter o celular depois que ela estuda. Entende que o inverso? Tipo, se a criança ela foi para a escola, ou aqui na aula online, depois da aula online ela tem que fazer as tarefas e só depois ela vai ter o celular. Se ela não estudou, então ela não vai ter o celular, mas não porque ela não de castigo, mas é porque ela ainda não cumpriu a tarefa que ela primeiro precisa fazer isso para ter isso, entende? Então, se ela não fez isso, ela não pode ter isso. Mas você não faz o inverso. Você não chega para ela e fala, então você não tem o celular porque você não estudou. Não, você não estudou ainda, então até você estudar, você não tem o celular. Porque essa é a regra. Porque se ela entende esse movimento, que é eu preciso fazer isso para ter isso, ela não entende como, então eu vou te mostrar quem é. E aí entra na rivalidade. Entendeu? A diferença? E aí depois eu vou explicar mais, porque isso senão não vai dar tempo. Ai, meu Deus, daqui a pouco não dá tempo de gravar. Então é mais ou menos isso. Mariana, ficou claro para você sobre o castigo e a consequência? Se não, me fala, que eu tento explicar melhor. É isso aí, combinado não sai caro. Tudo tem que ser combinado. Se eu vou criando uma relação em que eu vou dizendo, se não é novidade, se eu mantenho o que eu falo, se existe tudo está bem estabelecido, a criança ela entende qual é a regra de uma forma natural. E uma outra coisa que é o mais importante, que essa é a sacada, a gente tem que ser consistente. Eu preciso ser consistente. A regra não pode ser conforme o meu humor. A regra tem que ser para todos. Eu não posso fazer, se um dia eu estou feliz, eu cedo. Se um dia eu estou irritada, eu sou super brava e não permito nada. Entende? Não pode ser, a regra ela tem que ser soberana para todos. Se na minha casa ninguém pode, meu filho não pode ficar no celular depois de certa hora, eu vou ficar. Você entende? Eu vou ficar no celular. Ele não pode, mas eu posso. Entende? Eu vou limitar agora ele tá com os eletrônicos e eu fico o tempo inteiro neles. Complicado, gente. A gente tem que ter consistência, a gente não pode ser hipócrita. O que está acontecendo hoje muito, as crianças com esse excesso de eletrônicos, como eu falei, eu fiz uma conta, tem gente que chegou agora e não viu. Tem pesquisas que mostram que os adolescentes ficam em média 7 horas ou mais na internet e nos eletrônicos. Vamos fazer uma conta, se a criança dorme 8 horas, 7 horas ela fica estudando e fazendo tarefa, são 15 horas. Sobra 9 para todo o resto da vida dela. Concorda comigo? É isso mesmo, né? Desses 9 horas, se 7 horas ela passa em frente à internet e aos eletrônicos, o que ela está fazendo da vida?
Cadê as relações sociais que ela precisa estabelecer reais? Cadê o exercício físico? Cadê o encontro com a família? Tá tudo pautado no eletrônico. Tá errado, gente. Tem alguma coisa que tá faltando. E sabe o que tá gerando nas crianças? Ansiedade. Lembra que eu falei que o jogo, ele traz muito aumento de adrenalina, irritabilidade, não saber esperar, não lidar com a frustração e tudo isso que envolve. Tá dando depressão, porque a criança, ela não tem mais nada. A vida é só isso. Se eu, das 9 horas que eu tenho de vida, eu passo 7 ou mais em frente ao eletrônico, a minha vida não é nada. A minha vida é satisfação rasa. Porque o eletrônico, ele te dá uma satisfação rasa. Eu não estou construindo nada. Então, se eu não tenho nada, a chance de eu, em algum momento, entrar numa depressão é muito maior. Porque eu não tenho relação com as pessoas. Eu não estou construindo. Eu não estou lidando com a dificuldade da vida. E aí, quando eu me deparar, porque na pré-adolescência, na adolescência, vai ter uma hora que ele vai começar a se deparar com a dificuldade da vida. Quando ele for para a faculdade, ele não vai escapar de um monte de coisas. E ele não está preparado para lidar com a vida. Aí, de novo, você colocou seu filho lá na 25 de março, não colocou? Quando você deu a internet para ele sem monitoramento. Agora, quando ele entrar na faculdade e ele passou a vida dele toda dentro de casa, 7 horas por dia na internet, você está colocando seu filho de novo na 25 de março. Ele está preparado para enfrentar uma faculdade? Ele está preparado para ir para fora do estado? Porque hoje em dia com o Enem, isso muito acontece. Ele sabe viver? Ele sabe sair das encrencas que a vida dá, nos coloca? Você está preparando o seu filho para o mundo? Porque é isso que ele vai enfrentar. A chance dele entrar numa depressão, como é que é, gente? Pra gente que teve toda uma base de construção de amizade, de lidar com conflito, de lidar com frustração, de saber esperar, de ter vontade. Eu falei um dia desse nos stories, da vontade. Se meu filho ele tá o tempo inteiro no computador, no celular, na internet e tá tudo na mão dele, ele perde a capacidade de ter vontade. E a vontade é a mola que proporciona que a gente busque, que a gente viva coisas para além. Então, se eu não tenho nada disso, qualquer coisa que aconteça na minha vida, quando a meu primeiro amor não gostar de mim, quando eu não for aceito, quando eu for mal numa prova, quando eu não passar no vestibular, quando a coisa acontecer de um jeito que eu não previa, que eu não tenho uma satisfação imediata, eu vou lidar muito mal com essa situação. As crianças, outra coisa, além da ansiedade, da depressão, compulsão alimentar e compulsão dos eletrônicos. Inabilidade social. As crianças estão perdendo a capacidade de se relacionar, das habilidades sociais que são tão importantes. E que hoje, gente, as empresas, na hora do mercado de trabalho, elas querem muito mais as habilidades sociais do que realmente a parte técnica. Porque a parte técnica, os robôs vão fazer por a gente. O que vai restar no futuro das profissões é as habilidades sociais. Pensa nisso. Fobia social. Tem crianças hoje com fobia social. Você começa a propor que ele vá para a rua, que ele vá fazer alguma coisa, que você vai levar. Eles não querem sair de casa. Eles choram no meio da rua. Você vai para o carnaval com eles, eles choram de tristeza. Porque estão há 4 horas, 3 horas sem o celular, sem a internet.
Entende? Eu tenho problemas seríssimos. No consultório tem crianças com situações seríssimas. E é nossa responsabilidade, porque eu sou o maestro da minha casa. Sou eu que promovo, é isso que a gente tem que pegar de volta. Eu sou a pessoa responsável por permitir isso ou não. É, ter sossego, isso aí. Não imagino mal. Entende? Mas eu não estou culpando ninguém. Eu estou trazendo uma reflexão, entende? Porque eu sei que é difícil. A gente está vivendo um momento muito complicado. Então, gente, primeira coisa, entende? Você é o maestro da sua casa. É você que permite. É você que, se o que está acontecendo hoje, você pode reverter. Faz parte limitar o uso, o comportamento. É importante, muito importante isso para o seu filho. Então, não caia na armadilha de querer ser a boazinha, de querer ser amada pelo seu filho. Não caia nessa armadilha. O amor real, o amor genuíno, ele só vem quando se tem respeito. Primeiro, a gente só ama de verdade uma pessoa quando a gente a respeita. E o seu filho, ele tem que te respeitar. Mas respeitar você como uma figura de autoridade e não de autoritarismo, que são coisas diferentes. Numa relação que você cria com ele, de validar o sentimento, de entender que todo mundo é falho, que eu também erro e que a gente está aqui para aprender e ensinar. Que ele também tem muita coisa para nos ensinar. E que se estava ruim até hoje, que a gente pode fazer diferente juntos. Que a gente pode fazer melhor. Porque só erra quem está tentando. E vocês estão tentando, não é à toa que vocês estão aqui comigo. Então, se acalma, pensa como é que você lida com os eletrônicos, para você não ser hipócrita. Entende quais são as regras que são importantes para você. Crie um momento de conexão com seu filho, o mais próximo possível, para criar essa ponte, para criar essa conexão, para criar isso, sabe? Esse envolvimento. E limite. E limite. Hoje vai ser mais fácil do que amanhã. O hoje, mesmo que seja muito difícil, o hoje é mais fácil do que o amanhã. Pensa nisso. Tem mais alguma dúvida, gente? Eu não sei se teve alguma pergunta que eu deixei. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Tem alguma coisa que eu não falei? Eu quis fazer essa live de uma forma geral, né? Trazendo desde a criancinha até o adolescente. Mas depois coloca para mim, manda no direct se você quer que eu fale de uma idade mais específica. Se tem, porque né, tem questões que elas mudam, né, conforme a idade. Então coloca para mim no direct, vamos conversar. Eu tô aqui para juntas com vocês, para a gente refletir acima de tudo, identificar e poder fazer diferente. Eu acredito muito que a gente é o que é porque a gente aprendeu até hoje a ser assim, mas a gente pode mudar e mudar a qualquer momento. E essa é a minha base, é isso que eu acredito. E nada nunca está perdido. Mas para isso, para qualquer mudança, tem esforço, tem dificuldade, mas a gente chega lá.
com um propósito. Qual é o seu propósito? É isso que você tem que ter na sua cabeça. O seu propósito. Tendo ele firme, as coisas ficam muito mais fáceis. Vamos juntas? Tem alguma dúvida, gente? Não? Então vou me despedindo. Já tá quase na hora, senão eu não consigo salvar. Que bom, um monte de coraçãozinhos. Eu adoro isso, que delícia. Muito obrigada, obrigada mesmo. Vamos conversando. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme, enorme, enorme. Fico muito feliz de vocês terem gostado. E vamos que vamos. Depois diga se tem temas. Eu sempre coloco nas caixinhas, né? Coisas que vocês querem saber, então vamos conversando. Se vocês não quiserem se identificar, coloca no direct, que aí ninguém vê. E coloque temas que para vocês está sendo difícil, tá bom? Beijos. Bom final de semana. Até semana que vem, ó, toda sexta-feira, 7h30 da manhã, eu tô aqui e espero você, tá bom? Tchau, gente. Beijo.